Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Layer Talks, que está na sua terceira temporada. Este é um lugar onde a gente compartilha nossas experiências profissionais, conhecem profissionais que estão transformando o mercado de marketing, vendas, inovação, tecnologia hoje, não, Gabi? Sim. E este é um projeto da Layer Up, que é um ecossistema digital. Nós somos proficientes, especialistas em marketing, publicidade e comunicação, multipremiados por várias instituições do setor, e eu estou aqui com o Gabriel Bearzi, sou Samira Cardoso, e hoje estamos recebendo a Cláudia, peraí que eu não quero errar o sobrenome, Marquesani. Eu falo que às vezes me chamam de Marquezine, eu falo que faltou o Neymar nesse caso. Olha, quase acertou. Quase ali. Que é diretora de tecnologia da Pets. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada a você. Gabi, você, por favor, faça as honras aí de ler todo o currículo da Cláudia, que eu tava aqui lendo, dei uma cansada aqui. Esse Vamos ao histórico. Tá longo. Então a Cláudia atualmente é diretora de tecnologia na Pets, mas a história dela começou antes disso e passou por outras grandes empresas. Então é formada em administração de empresas com ênfase em processos gerenciais pela Fundação Getúlio Vargas. Tem MBA em finanças também pela FGV. Tem mestrado em tecnologia e certificações. Muitas, eu não vou ler todas não. Eu sou nerd. São muitas. E já trabalhou em empresas como IBM, Sodexo, Santander e participa de projetos importantíssimos em âmbitos sociais, que a gente vai falar também mais pra frente sobre. Então, Cláudia, seja muito bem-vinda. Nossa, eu tô até honrada agora. Fiquei com medo. Muito bom. Não, assim, a gente poderia tratar de vários assuntos aqui com um currículo desse mesmo, até... tem conhecimento em finanças e tecnologia, várias empresas, empresa de tecnologia, empresa de finanças, inclusive, enfim. Mas a gente vai falar dos desafios e oportunidades para as mulheres na área de tecnologia, porque, afinal de contas, não é fácil, não é comum a gente encontrar uma diretora de tecnologia. Eu acho que esse é um tema super relevante. E eu já quero começar perguntando um pouquinho dessa sua experiência profissional. Primeiro, como que você foi parar na área de tecnologia? Como que isso aconteceu? Joia. Bom, vocês vão perceber que meu sotaque fala mais forte que eu sou mineira. E a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né? Quanto mais eu falo, mais mineira eu fico, porque o sotaque fica forte. Eu sou de uma cidade pequena, 19 mil habitantes, e eu tinha poucas oportunidades ali, né? Eu ia ser professora babá, virei as duas. Fui babá do meu filho, sou professora, gosto muito de dar aula também. Mas meu pai era mecânico. E meu pai não tinha terceira série, minha mãe não tinha primeiro ano concluído, mas meu pai me levava para oficina com ele porque tinha medo que se levasse o meu irmão seguisse a área de mecânica, né? Não fosse estudar como ele. Uhum. E ele me levava porque eu era mulher, não tinha perigo, para ver só. Se ele soubesse, né? E aí enfiava debaixo dos caminhões com ele, eu falo que foi meu primeiro mentor de carreira, né? Fazia diagnósticos, etc., E sempre me educou de uma forma que eu acreditasse muito no potencial, né? Acho que esse é o principal ponto quando você olha para as mulheres na área de tecnologia. Elas se sentem realmente capazes de fazer algo que é onde nós somos minoria, né? Uhum. E aí foi um colégio técnico fazer uma palestra na minha escola, quando eu estava na 8ª série, né? No ano hoje. E eu nem sabia o que era, gente. Eu nunca tinha visto um computador. Eu nunca tinha tido contato com o computador, né? Anos 90, 94, eu acho que era mais ou menos. Eu falei, eu acho que é isso que vai me dar um caminho de carreira. E foi, né? Porque daí eu pedi para poder prestar o vestibulinho na época. Uhum. Me olharam, né, minha família inteira, como se eu fosse um ET, porque essa menina tá falando, né? E na época não dava nem para explicar, porque o curso era de mecatrônica, então era algo muito novo, né? Era informática industrial, mas na época chamava informática industrial, hoje mecatrônica. Mas era uma tecnologia aplicada à produção industrial. Então, era menos feminino ainda. E aí, o meu pai... Mas eu tive uma família muito abençoada, né? Então, eles incentivaram a gente a estudar e tudo. E acabei entrando nesse colégio, né? Uhum. Quando você está numa posição de diversidade, é sempre posição de holofote, né? A gente está olhando aqui para a câmera. Se você vai bem na prova de matemática, é porque você é mulher. Né? Se você vai mal na prova de matemática, lá, a mulher não conhece muito. Uhum. Então a gente escuta muito isso, a gente está sempre numa posição de julgamento quando a gente é uma posição de minoria. Uhum. E eu entrei na sala de aula,
essa sala de aula de mecatrônica, eram 37 meninos e 3 meninas. Era ótimo, assim, porque se eu pedir um house na mesa, vinha 37 houses, assim. Foi super bem cuidado. Mas, por outro lado, essa posição de holofote está sendo sempre julgada. Ouvia piadinha naquela época, podia, né? Vai programar micro-ondas, esse tipo de coisa. Programei mesmo, gente, esquentei muita mamadeira. Hoje eu brinco até com os meus colegas. Mas é algo que, se você não tem uma determinada força mental, autoconhecimento e até autoconfiança, as meninas vão caindo pelo caminho. Tem pesquisas que falam isso, por isso tão poucas. É verdade. Perfeito. E falando em pesquisas, eu tenho uns dados aqui que o time separou. Então, nos últimos 5 anos, a gente teve um aumento de participação feminina, de 60% no setor de tecnologia, mas, quando a gente olha o cenário geral, a gente tem 83% do mercado composto por homens e as mulheres ocupam ali 12,3%. Quando a gente está falando aqui de carreiras como full stack, infraestrutura e back-end, a desigualdade ainda é maior, fica 10 para 1. 10 para 1, né? 10 homens para uma mulher. Como que a gente supera esses desafios? Quais recursos são necessários? O que você vê de estrutura a ser construída e disseminada para que a gente consiga melhorar esse cenário? Você sabe que é interessante porque eu vim da área de infra, né? Comecei como service desk, desmontava impressora, sujava dedo de tinta, uma coisa bem não feminina. E realmente são poucas, você enxerga que são poucas. E é a pergunta que sempre me fizeram. Pergunta de vida, assim, né? Como é que você chegou? Onde você chegou? Até tava brincando um pouco antes com vocês, né? Eu falei trabalhando 30 anos, né? Mas a verdade é que sempre foi uma pergunta que permeou a minha vida, porque é diferente. E dentro da diferença, a minha tese de mestrado foi com relação a isso. Foi essa pesquisa, né? Quais são os fatores que mais atrapalham e que mais impulsionam, porque teve impulso, 60% aumentou, né? 80%, 60%, enfim, 60. As mulheres na área de tecnologia. E eu fiz uma entrevista com homens e mulheres para poder fazer essa medição. São vários, tá? Então, eu falo que é um funil. Inclusive, eu vou lançar um livro em setembro. Que legal. O nome do livro spoiler aqui, né? Só Podia Ser Mulher. Que legal. Onde eu falo dos resultados dessa pesquisa, contextualizando com algumas histórias minhas, né? E também de outras colegas da área de tecnologia. Minha e de outras colegas da área de tecnologia. Mas aí, voltando ao tema, é como se fosse um funil. Então, a gente já escolhe pouco a área, porque, vamos combinar, a área não é glamurosa. É uma área que não falta emprego, mas é uma área onde se trabalha muito, é uma área onde é difícil conciliar a maternidade, é uma área onde você é minoria e você tem dificuldades adicionais. Então, se eu vou dar palestra, assim, eu pergunto... Primeiro que quando você vai dar palestra de diversidade, os homens já se mexem na cadeira, assim, né? Mas eu pergunto, quem tem filha em idade de escolha de carreira que queira seguir a área de tecnologia é muito pouca. Então, começa dessa falta de interesse na escolha, por N motivos. A gente também não impulsiona nossos filhos de maneira correta dentro de casa, não digo correta, mas de maneira igualitária dentro de casa, e eu falo por experiência própria. Eu até conto a história que eu tenho uma vizinha que tem 2 meninas, e eu tenho 2 meninos. Eles nasceram com o tablet na mão. E esses dias eu fui na casa de uma vizinha, a parede dela inteira, assim, com pinturas a guache. E eu parei, assim, porque você começa a estudar, as coisas começam a vir para a consciência. Foi por isso que eu fiz a pesquisa, né? E aí eu parei e falei assim, gente, que dia que eu coloquei um pincel na mão do meu filho, que não fosse uma obrigação de lição escolar. Então, desde sempre, a gente impulsiona. Se a menina tá mexendo no computador, ela vai mandar um e-mail. Se o menino tá mexendo no computador, ela vai codar. Então, a gente impulsiona um pouco diferente, a gente cria os interesses de maneira diferente também, na forma como a gente educa as nossas crianças. Então, esse é um ponto, a falta de glamour, né, na escolha de carreira, falta de modelos, isso tem mudado. Então, a gente, por exemplo, tem a NCIO, que é uma associação de mulheres que hoje são diretoras de tecnologia. Então, a gente faz eventos, a gente se impulsiona. Quando a gente está em transição de carreira, uma ajuda a outra. Então, a gente tem procurado criar esses modelos, e isso é o que atrapalha a gente no início. Depois, entra a fase mais desafiadora, na minha opinião,
né, e que também apareceu na pesquisa, que é a fase intermediária da carreira da mulher, quando a mulher tem entre 5 e 10 anos ali na área de tecnologia. Primeiro que existe uma tendência a que ela assuma posições menos inovadoras e mais administrativas. E se você não vai ali, eu falo que com tua caixa de bricolagem para poder abrir passagem, com muita força, você não consegue estabelecer o teu espaço. E muitas vão ficando pelo caminho também. Vira uma coisa meio... Você organiza bem esse espaço, né? Cuida disso aqui. Exato, cuida dessa parte administrativa aqui, faz a ata pra mim, gera esses números pra mim, e sem demérito desse tipo de atividade. Mas o fato é que muitas escolhem uma carreira de tecnologia porque quer programar, porque quer trabalhar com inovação, porque quer liderar uma grande frente, Claro. E nem sempre isso é dado como oportunidade. Então tem a fase intermediária, que também acontece uma coisa muito relevante na vida da mulher, que é o planejamento da maternidade. Ou ela fica em dúvida se vai ser mãe, se for mãe, como é que equilibra. Então tem pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que 48% das mulheres são demitidas ou pedem demissão depois da licença maternidade. A gente vê um caso por dia no LinkedIn. Né? Então, extremamente sério isso. E depois o funil, que é a subida para a liderança, que eu vou contar para vocês. Eu tive muita dificuldade para assumir uma posição de diretoria. Eu já estava pronta, sentia que estava pronta, já fazia o papel e não ia. Por quê? Eu acho que... O que você atribui isso, assim? Eu acho que são vários fatores, né? Então, a gente saiu também na minha pesquisa, uma lista de vieses que atrapalham a gente. Um deles é o viés da afinidade. Então, assim, é muito mais... Eu aprendi, gente, a falar de Fórmula 1, gosto. Falar de futebol, todos os heróis da Marvel, pra poder navegar numa sala que tá cheia de homem. Dei luz a vários meninos. Isso. Esse povo é mais uma, não sei fazer meninas. Então, eu acho que... nós já somos menos, né, em menor quantidade mesmo. Então, se não existe esse espaço, essa oportunidade, é difícil. Então, tem viés da maternidade, tem o viés... A maternidade, de certa forma, ela te faz você repensar as suas prioridades. Muitas vezes você para um pouco a carreira, muitas mulheres param a carreira nesse período, depois retomam, nessa retomada existe um atraso. Então, eu vou falar para vocês, o dia que eu voltei de licença maternidade, foi o dia mais triste da minha vida. Quem tem filho sabe o que é. Eu pensei em desistir todo dia sim, dia sim. Até que um mentor olhou para mim, viu a situação que eu tava e me levou numa palestra dessas de mulheres. Por isso que hoje eu faço muita palestra. E ali eu falei, não, acho que dá. E aí você vai... Então, muitas também têm essa dificuldade. E todos os fatores sociais. Existem, sim, os estereótipos, existem os vieses, que são vários, né? Então, o próprio viés da maternidade de achar que a mulher que é mãe trabalha menos, e a área de tecnologia precisa trabalhar muito, ter muita disponibilidade. Às vezes você não dá uma carreira para uma mulher, ou uma oportunidade para uma mulher, porque você toma a conclusão, né, de que a premissa de que ela não vai poder viajar, por exemplo, porque tem filho. Isso acontece muito. Então você vê o marido não vai deixar, né? O marido não vai deixar, enfim, as coisas meio fora de época. Então eu acho que são muitos os fatores, e para cada um deles eu falo que tem um remédio, que é o conhecimento. Então, a partir do momento que você trabalha com pesquisa, com conscientização, é super importante. Esses dias eu encontrei na rua um menino que participou de uma palestra minha. Ele falou assim, olha, Cláudia, eu olho para as meninas da sala agora com outro olhar. Porque a culpa não é de ninguém, não é de homem, não é de mulher, é um problema da sociedade. A gente cresceu nesse formato e a gente vai ter que quebrar isso aos poucos. A gente vai sair do 0 para o 100 de uma hora para outra. Você falou umas coisas tão interessantes, eu fui até fazendo algumas anotações aqui enquanto você estava falando, mas no comecinho da sua resposta, você falou um pouco até dos seus filhos já nascerem com um tablet na mão e de você valorizar isso. E recentemente eu estava estudando, eu não lembro agora o nome, mas a primeira transação que foi feita de Bitcoin do Satoshi Nakamoto para uma pessoa que a gente conhece, né? Porque ele é uma figura desconhecida, Sim. Só um nome no ar. Era uma pessoa de tecnologia que já faleceu. E no testamento dele ele fala que ele fica muito feliz de partir tendo os filhos dele letrados em tecnologia.
que a tecnologia é o futuro. Então é tão importante, né? E às vezes a gente só abre essa porta do futuro, que é tecnológica, que é digital, e a gente sabe disso, né? O dinheiro tá virando digital, acabei de falar de Bitcoin aqui. Os nossos documentos mais valiosos são todos digitais. O que a gente faz? A gente tem um computadorzinho aqui na nossa frente, ou um celular, e muitas vezes as meninas não estão nesse espaço. Pois é, isso é extremamente grave e cada vez mais grave quando a gente está falando de um mundo extremamente digital. Vamos falar de inteligência artificial, que está todo mundo falando. Por que é importante a equipe diversa? No mundo onde a gente tem tecnologias exponenciais. Porque é bonito, 50%, 50%? Faria diferença nenhuma. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que temos aí a generativa que está bombando agora, porque a inteligência artificial, eu falo que é um museu de grandes novidades, né? Um negócio que tem desde 1950. Mas vamos falar da IA generativa. Vocês imaginem que temos ali um estádio de um certo time de futebol, sabe? Um certo time de futebol. Qual deles? Então, qual deles? Não posso falar nomes aqui, porque para o podcast ser mais, né? Mas vamos imaginar esse certo time de futebol, onde você vai dar um notebook na mão de cada um, pedir para abrir o ChatGPT ou qualquer outra IA generativa e fazer a seguinte pergunta. Este time de futebol tem campeonato mundial? Você colocou todo mundo lá dentro do estádio, todo mundo torcedor desse time, todo mundo igualzinho. De verde, de verde, talvez. Fazendo a mesma pergunta. A resposta vai ser que tem. E a resposta vai ser enviesada, porque não vai considerar o outro lado. E aí, vamos olhar para o outro lado, certo? Vamos lá na outra camisa, né, branca e preta, e vamos perguntar a mesmíssima pergunta. E colocar lá no outro estádio. Esse time é campeão mundial? A resposta vai ser que não. É isso que as equipes não diversas vão fazer no mundo de inteligência artificial. A gente vai pegar um recorte da sociedade. Eu falo que não adianta eu ter uma equipe de desenvolvedor, só com o desenvolvedor do pessoal da Bela Vista aqui, entendeu? Que é só um recorte de uma sociedade, que o Brasil é muito maior que isso. Então, dependendo da persona que você quer, gente que fala tanto disso, né, em marketing, dependendo da persona que você quer atingir, você vai conseguir. Você vai ter desenvolvimentos enviesados, você vai ter respostas de inteligência artificial enviesadas. Então, é extremamente crítico. Fora que eu tô falando que 53% da população é mulher. Elas são a maioria nas graduações, a maioria nas pós-graduações. Como é que eu deixo essa parcela tão relevante fora da sociedade em uma sociedade que está pedindo por profissional especializado em tecnologia? Então, é mais do que um problema social, quando a gente está falando de ESG, né? Quando a gente está falando de governança, de responsabilidade socioambiental. É um problema econômico, porque eu vou gerar dinheiro, eu vou inserir dinheiro na tecnologia se eu trouxer. São vários tipos de diversidade, a gente só está falando de uma, que é do gênero biológico ainda, né? Então, assim, é extremamente importante e é um tema de todos nós. Se hoje você é um homem e está numa cadeira de liderança, você deve ter irmã trabalhando, você deve ter filha chegando na idade de trabalho, e você é uma pessoa que tem um negócio. E tendo um negócio, como é que você vai fazer essa economia girar? Principalmente nesse mundo onde a tecnologia está exponencial. É para se pensar. Perfeito, Cláudia. Você acha que, com esse olhar que você trouxe, as mentorias, as redes de apoio, é um caminho para solucionar isso? Isso apareceu muito forte na pesquisa. Então, assim, 100% das mulheres que estavam na área de liderança, porque eu entrevistei em várias fases as meninas, as que conseguiram alcançar com um determinado nível de esforço, posições de liderança, 100% delas tiveram um mentor. E aí, ou homem ou mulher, ou um mentor, ou um modelo forte para se inspirar na carreira. Então, assim, é unanimidade. É muito importante para você se fortalecer, para você aumentar a sua autoconfiança, para você saber navegar nesse mundo executivo mesmo, que não é um mundo fácil. Não. E quando você é minoria, é mais difícil ainda. Porque as pessoas, realmente, a gente se relaciona pela afinidade que a gente tem. A gente tem vários... O que é um viés? É um caminho que o pensamento sempre segue. Não necessariamente... O viés não é preconceito. O viés é sem querer mesmo. É quando você não enxerga a coisa. A gente fala que tem o sistema 1, que tem a leitura lá do rápido e devagar. Né? Então, tem o sistema 1, que é aquele que você vai de supetão, que é o que vem primeiro na sua mente, o rápido, e o sistema 2 é o devagar, é o que faz você ponderar e etc. Nem sempre a gente vai para o sistema 2. E eu tanto falo que é um tema de todos nós,
E que nós também, meninas, temos os nossos vieses. Esses dias eu fui fazer uma entrevista para uma área técnica. E eu procuro sempre deixar um candidato e uma candidata. Então eu tinha uma menina para essa área. E aí eu falei com o candidato 1 hora, assim, conversando com ele e tal. E falei, nossa, sensacional, excelente, maravilha. Beleza, vamos pra próxima. Sentei com a menina. Gente, a menina eu sabatinei 3 horas. Porque era diferente pra mim. Porque ela tinha formação no ITA, porque ela era uma pessoa extremamente técnica, que não é sempre que você vê. E eu fiquei fazendo, inclusive isso é um viés. Esse viés chama o viés de comprovação de valor, que é o prove it again, né? Que é você tem que comprovar, você como mulher tem que provar 200% do seu valor. Ela teve comigo. Até um ponto que eu parei e falei assim, nossa, eu não fiz o mesmo tipo de tratamento com o homem, o mesmo tipo de pergunta com o homem. E eu tô estudando isso há 3 anos. Pra vocês verem como que isso é inconsciente. 71% dos homens não sabem o que tá acontecendo. Não sabem os desafios que a gente enfrenta. Não faz a menor ideia, né? Eles até se questionam, mas por que a gente fala tanto? Por que as mulheres falam tanto desse tema, né? Por que será? Não vejo isso. E eu falo que não precisa ser defesa bélica, porque realmente não é. É uma questão social e econômica. E se todo mundo estiver na mesma linha, a gente sai do outro lado, usando o melhor de cada um ali para a sociedade. Perfeito. E aí, pensando do lado da empresa, o que as empresas podem trabalhar melhor internamente para que consiga alcançar mais esse equilíbrio entre homens e mulheres? Você sabe que eu tinha essa curiosidade também, né? Porque eu falo que a gente tem... Eu não sou especialista nisso, né? Em diversidade e inclusão. Tem gente que fala com mais propriedade que eu. Pelo contrário, eu só estudei isso do ponto de vista de cliente. Né? Como é que a diversidade e inclusão me coloca dentro de uma empresa. E eu sempre tive muita curiosidade de saber como é que a empresa cuida disso de verdade. Porque uma coisa é o que está escrito na parede da empresa. Outra coisa é o que acontece no café. Então, algumas empresas, e isso foi um pilar da minha pesquisa também, o quanto os processos de seleção, o quanto os programas de diversidade e inclusão, eles realmente impulsionam a carreira das mulheres na área de tecnologia. E apareceu de tudo. Assim, alguns programas que já estão muito maduros com relação com KPIs, com indicadores até relacionados com objetivos de negócio, e outros programas, com OKRs, né? E outros programas next finish, aqueles treinamentos que só geram ranço. Né? Então, o que eu acho, pessoalmente falando? Eu acho que o termo diversidade e inclusão, a diversidade você garante numericamente, a inclusão é mais desafiadora. É um ponto de vista interessante. É muito mais desafiador. Aprofunda um pouco nesse tópico. Tem um termo que é a pirâmide de Hall, que fala dos comportamentos que são observáveis e não observáveis. Você pode até falar que você é uma pessoa que cuida da diversidade, que você é uma pessoa que inclui, etc. Mas os estereótipos, tudo aquilo que você demonstra no dia a dia vai contra isso. Então, eu já dei palestra em grandes empresas, onde o discurso é de diversidade, mas quando você conversa com as meninas, depois da palestra, talvez não seja um esforço de inclusão, porque a inclusão é o que acontece dentro da sala de reunião, é quantas vezes você é interrompida, são as oportunidades que você tem. E eu vou te falar, é muito relacionado à cultura da empresa. Muitas vezes você não precisa ter uma área especialista e etc. Às vezes a cultura é naturalmente diversa. Hoje eu estou na Pets, né? E é naturalmente diverso. Você olha para todo mundo como se fosse igual, dando as mesmas oportunidades, sem muito pensar em gênero mesmo, ou em qualquer outra coisa. E isso em todas as camadas. Eu acho que o varejo tem muito essa característica. Porque a gente realmente quer ser diverso para atingir todos os clientes e todos os públicos. Então, eu acho que é algo que as empresas têm que ficar muito, muito atentas, né? Sim, ter cartilhas, ter indicadores, trabalhar com percentual de mulheres na liderança, trabalhar com percentual de mulheres, toda essa parte numérica, mas a parte qualitativa, que é a inclusão real, ela precisa de alguma forma ser acompanhada e ser medida. E tem programas muito maduros, já com indicadores, mas com focus group, onde as mulheres têm lugares de segurança para poder falar, para poder, enfim, mudar um pouco o clima da organização. Isso é super importante. Muito legal.
cultura, o que você está falando para mim bate de um jeito muito forte, porque eu sempre penso sobre isso. Cultura é uma coisa que simplesmente acontece. Você falou que é mineira, né? Se a gente for lá para Minas, as pessoas são mais receptivas, são mais carinhosas. Você conhece ali, tomando um café, já quer te levar para casa e fala, não, vamos lá, tem um pãozinho que minha mãe fez. Isso é o mineiro. Se você vier para São Paulo, as pessoas já se comportam de outro jeito. E ninguém fica assim, olha, aqui a gente tem que ser legal com todo mundo, viu? Ó, somos de Minas, a gente é receptivo. Não, é assim, é natural. E a cultura empresarial, ela é muito similar se a gente fizer um paralelo com a cultura das cidades, né? Sim. Com o que acontece. Não tem que ter uma coisa forçada. Então, se na cultura não existe inclusão, ou se no ambiente, no dia a dia não existe inclusão, não está na cultura da empresa, ainda que esteja impresso no manualzinho que está escrito assim, cultura da nossa empresa. Não é. Aquele impresso não corresponde à realidade. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é um tópico muito interessante e eu queria te ouvir sobre quais você acha que são as melhores práticas, as melhores políticas, como de fato fazer com que essa inclusão aconteça, sabe? Eu acho que a primeira coisa é trazer para consciência o tema. Gente, quando eu comecei a falar desse tema, eu falava tanta bobagem, assim, porque eu não tinha estudado ainda. Eu falava que eu tava estudando porque eu não queria curtir o feminismo. Porque a gente foi... não sei como fui cancelada, porque a gente foi... e até que uma amiga minha me chamou. Ele falou assim, Cláudia, vai estudar. Aí sério. E aí eu reajo rápido a feedback, catei os livros, deixa eu estudar. E aí eu percebi o tamanho da bobagem que eu tava falando, porque eu só tava sentada na cadeira naquela cadeira que me dava lugar de fala por conta dos movimentos feministas. Uhum. E que dentro da sociedade fizeram a gente pensar que isso era ruim de alguma forma. Uhum. Então eu acho que você trazer esse tema para uma área de discussão confortável para todo mundo, olhando como um tema de todos e com dados técnicos mesmo, que é o que a gente está falando aqui. Uhum. Quais são os vieses, como que eles entram na vida da gente. Então, esses dias eu fui dar uma palestra para uma área comercial. E aí é super engraçado, porque quando você coloca a pessoa dentro de um contexto, é muito mais fácil se aprender. As crianças são assim, a gente é assim também. Sim, com certeza. E aí eu contei que eu estava numa determinada empresa e eu sou grande, né? E aí... Você é uma mulher alta. Isso, sou grande. E eu chamava o cara que trabalhava comigo de Carlão. Então você imagina o tamanho que ele era. Porque eu olhava pra ele, olhando pra cima, o que não é normal, né? E ele era o meu gerente de segurança. Até brincava com ele. Não, ele é o cara de segurança, ele é o cara de segurança. E eu era a tomadora de decisão do serviço. E a gente foi num determinado momento, num cliente. E ele é uma pessoa super orientada, super culta. E eu brinquei com ele. Antes de entrar na sala de reunião, eu falei, Carlão, presta atenção, só vão vender pra você. Uhum. Ele falou, Claudinha, imagina, né? Isso aí é impressão sua, isso daí é posição de mimimi, de vitimismo que você se coloca. Então, falei, falei, não, presta atenção. E aí a gente entrou na sala com a equipe de vendas lá e o cara foi fazer a apresentação do portfólio dele. Isso é super importante, gente, pra quem vende. Uhum. E é o sistema 1 atuando. Ele começou a falar... E ele começou a olhar para o Carlão e vender para o Carlão, que era o homem da mesa. Então, era eu, o cara que estava vendendo, e o Carlão. Só que eu era a tomadora eu ia comprar o serviço do cara. Uhum. E ele só vendia pro Carlão. E aí o Carlão fala, aí o Carlão já tava drivado, né? Ele vai falar, não sou eu não, é ela aqui. E aí o cara, eu via que o cara tava fazendo um esforço tremendo pra olhar pra mim, continuar o processo de venda comigo, mas na hora que ele se distraía, ele virava de novo e voltava a falar com o Carlão. E aí, quando eu saí da reunião com o Carlão, ele virou e falou, nossa, Cláudia, acontece mesmo. Então, você trazer isso de uma maneira natural... E aí, quando eu contei isso para a área comercial, as pessoas ficaram assim, nossa, eu acho que eu já fiz isso. Uhum. Não, eu acho que eu realmente já fiz isso, porque é um negócio muito inconsciente mesmo. Uhum. E isso faz com que as pessoas entendam que é um problema social, né? Que é algo que tem que ser trabalhado. Do âmbito social, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Traga o tema para a ciência e para a consciência. Por isso que eu quis fazer a pesquisa, que estou transformando no livro, que dou palestra sobre, porque eu acho que é isso que muda um pouco. Quando uma pessoa me pega, me para na rua e fala, olha, você mudou a forma como eu vejo as mulheres no mestrado, isso mexeu de alguma forma ali com esse tema.
né, de Com uma certeza. maneira mais natural. Perfeito. É muito legal, né? E um ponto que você fala também que eu gostei muito aqui, nesse espaço, é de como você parou para aprender, né? Desde o não tô fazendo isso por causa de feminismo, não, é o contrário. E como que todos nós, de alguma forma, também a gente tem que reavaliar os nossos conceitos e reaprender, né? O tempo inteiro. E eu acho que é isso mesmo. É sobre esse ponto, o nosso processo de amadurecimento profissional, pessoal, é estar muito disposto a ouvir coisas novas e a absorver e a se perceber. Porque às vezes a gente vai agir da maneira como nós estamos acostumados a agir na nossa vida, repetindo determinados padrões, mas se a gente conseguir tomar consciência, em algum momento a gente fala assim, opa, peraí, eu tô cometendo aquele erro de novo, eu não posso cometer esse erro. E aí você faz isso, mas algumas vezes daqui a pouco você não comete mais o erro. Você não desvia mais o olhar de quem que é o decisor da mesa, independente do gênero que essa pessoa tenha. Você não usa termos que possam ser ofensivos para a pessoa A e não para a pessoa B. Então, eu acho que esse tipo de coisa é algo interessante da gente ter na nossa lição profissional e pessoal, né? Fica aberto aí a aprender, a desconstruir coisas que estão construídas e aprender um novo jeito de agir mesmo, né? De se posicionar. E é um processo, não é uma coisa que nós vamos sair do 0 para o 100 de uma hora para outra. Uhum. É um processo de aprendizado real mesmo. Uhum. E à medida que eu falo com as pessoas sobre o tema de uma maneira mais leve, né, eu falo que não pode ser defesa bélica. Se for defesa bélica, a gente já sobe o muro. Uhum. Né? Eu acho que a gente vai conseguindo alguns resultados que são mais aprendizados para a vida, que você realmente vai levando. Muito bom. Legal. E aí, Cláudia, com os dados que a gente trouxe de crescimento, mas ainda de muita diferença, o que você imagina para os próximos anos? Você enxerga mudanças no futuro próximo? Que tipo de mudanças? Tem algo que você espera nos seus estudos, ou até no seu coração, que aconteça? Eu acho que é igual a gente está falando agora das questões ambientais. É uma questão de sustentabilidade das organizações e da própria sociedade como um todo. A gente não vai conseguir sobreviver num mundo onde a gente não tem diversidade. Uhum. Principalmente quando a gente está falando da questão das tecnologias exponenciais. Quando a gente está falando de inteligência artificial, quando a gente está falando de tudo isso que cresce muito rápido e que vai fazer com que nós, seres humanos, tenhamos uma relevância menor na engrenagem da economia. A gente vai precisar de menos dinheiro, a gente vai precisar de menos mão de obra, e se a gente for falar disso agora, a gente abre um novo tema para o podcast. Sim. Então, quem vai pensar sobre isso? Hoje já tem algoritmos que dão menos empréstimos, por exemplo, para pessoas latinas, para pessoas negras. Que já estão enviesados, né? Que já estão enviesados, porque o algoritmo é feito por ser humano. E o que é um algoritmo? É uma regra estatística por trás. E a estatística que remonta somos nós ali. À medida que ele for treinando, ele vai aprendendo em cima dos nossos vieses e dos nossos preconceitos. Então, eu acho que é uma questão de sustentabilidade mesmo, não vai ser opcional. Eu acho que vai ser obrigatório e a gente vai começar a tomar consciência à medida que for dando, à medida que for dando muito ruim. Que é mais ou menos o que está acontecendo com a crise climática. A gente está percebendo, não tem mais inverno. Não é? E isso a gente está sentindo na pele. Só aqui nesse estúdio que a gente tá no... É o inverno artificial, graças a Deus. Inverno artificial. É isso, eu acho que é isso, gente. Muito bom. Eu gostei muito a gente não vai sobreviver sem diversidade. Isso é muito interessante. Esse é um ponto de vista que eu não tinha ouvido. E faz todo sentido. Pô, somos mulheres, são 53% da nossa sociedade e 12% na área de tecnologia, e tecnologia é a grande mola de inovação. Como é que o nosso país, ou como é que a nossa sociedade vai ter destaque se essa maioria não estiver presente lá? A gente injetaria trilhões no PIB mundial se a gente desse as mesmas condições de trabalho para homens e mulheres. Porque a gente ainda vive num país onde as condições são desiguais, mas menos desiguais do que em outros lugares do mundo. Tem lugar do mundo que é muito sério. E aí a gente pensa que tecnologia é só um braço disso, né? E é um braço importante, dada a relevância que a tecnologia está tendo para a sociedade agora. Quantos trilhões? Eu não sei de cor, mas eu não vou correr o risco de falar bobagem aqui. Mas são trilhões no PIB mundial, se a gente colocar. Então, eu tô falando de dinheiro.
mulheres do conselho, empresas que têm mulheres no conselho, elas são 66% mais, têm maior rentabilidade, elas têm um ROI maior. Então, tudo isso são pesquisas científicas que mostram. Então, se você não quiser olhar o tema pelo âmbito social, olhe pelo âmbito econômico. Algum tipo de vantagem vai ter. Perfeito, muito bom. E agora a gente vai entrar para um ponto um pouco mais da sua carreira, da sua... E do seu desenvolvimento, que o Gabi vai fazer esse ping-pong, mas antes eu só queria puxar uma pergunta que é como líder de tecnologia especificamente, qual que é o seu maior foco hoje? Onde você coloca a sua energia na gestão desse time, considerando esse tema que para você é tão caro, para você, né, é tão latente, você pesquisa e estuda tanto ele? Eu falo que eu gosto mais de pessoas do que de computador, porque eu acho que o resto é consequência. Tudo que você faz com pessoas, para pessoas e vindo de pessoas, né? A necessidade. Então, eu acho que o maior foco meu hoje é um olhar para as pessoas e para os negócios. É um olhar não técnico. É um olhar mais de necessidade pessoal mesmo. Então, eu gosto de ir na loja, eu gosto de ver o que está acontecendo, eu gosto de ver quais são as dores, porque eu acho que é dali que parte qualquer inovação, que parte qualquer estratégia de marketing, que parte qualquer estratégia de rentabilidade financeira, e aí depois a gente olha para dentro da tecnologia para ver como é que a tecnologia vai conseguir suportar isso daí. Então, eu acho que o olhar nosso como ser humano nunca devia se desviar dos seres humanos, independente do que a gente faça. Muito bom. Perfeito. E é interessante que algumas pessoas têm um viés de opinião de que quem é de tecnologia não se dá bem com pessoas, né? Ou não lida. Eu acho que isso tem mudado bastante. Então não existe mais isso. Talvez nunca tenha existido, né? Mas porque é isso. As pessoas estão em tudo. Inclusive em qualquer tecnologia que você olha. Você falou da inteligência artificial, você falou dos algoritmos, né? O algoritmo é o algoritmo, mas quem criou o algoritmo são pessoas, né? É isso. Vamos pro... De frente com o Gabi. Vamos. Não sei, Gabi. A gente tem uma dúvida aqui que quem assistiu outros episódios sabe qual que é. Se você não sabe, assiste os outros. Deus. Mas vamos lá. Não, já que a gente vai fazer perguntas, óbvio, a gente tá falando muito de âmbitos pessoais aqui, mas coisas pessoais que te ajudaram ou te atrapalharam na carreira. Começando com... qual é a principal habilidade comportamental, soft skill que você desenvolveu e que hoje salva a sua vida? Que você olha e fala, graças a Deus, eu desenvolvi isso. Acho que é a capacidade de comunicação. Eu gosto muito de falar e, na verdade, eu tô aqui por acidente, né? Meu sonho era ser jornalista. Se eu fosse jornalista, eu estaria aqui, inclusive. E aí, resgatando um pouquinho da minha história, no dia que eu ia fazer a minha faculdade de jornalismo, eu tava no velório da minha mãe. E ali tudo ficou suspenso e eu desisti. E aí eu falei assim, eu já tinha feito colégio técnico mesmo. Falei, agora eu vou aí, vou só tocar a vida e beleza. E acabei indo para a área de tecnologia. Mas acho que, né, Deus, um ser maior, ele faz você realizar seus sonhos por caminhos tortuosos, né? Então foi através da comunicação que eu acho que eu cheguei aqui, foi através da comunicação que eu fiz a pesquisa, que eu falo com vocês, que engaja time. Então eu acho que a comunicação é primordial, essa habilidade. Legal. E o área de jornalista tá ali, não à toa você tá lançando um livro, né, gente? Então... E hoje eu faço graduação, tá? Que legal! Eu falei, eu vou retomar esse sonho. É AD, é meio mais ou menos que eu tô fazendo ali, mas tô fazendo, serei. Legal. Que legal. E o que você gostaria de saber quando você estava começando e que você foi cabeça dura, custou aprender e depois quando você aprendeu você falou, por que eu não dei o braço a torcer antes? Por que eu não aprendi isso antes? Porque teria facilitado muito a minha vida. Putz, cara, eu acho que inglês, viu? Eu acho que eu demorei para aprender, eu fiz intercâmbio depois de velha, aspas, mas eu já tinha casado, já tinha filho, etc, porque eu fui fazendo esses inglês picadinhos, assim, ao longo da vida, e estudando muito, trabalhando muito, não dando prioridade no idioma, sendo que o idioma chegou uma hora que dentro do mundo, né, cada vez mais globalizado, e hoje é muito natural, porque hoje você aprende assistindo um filme, etc, mas na época que a gente estava estudando e que já precisava do idioma, não. Então, meu filho fala melhor que eu hoje, porque nasceu em escola bilíngue, e é bem natural isso mesmo, dentro dessa bolha que a gente vive, né. Então, eu acho que eu teria estudado idioma antes. Boa. Muito bom. E, para finalizar, que conselho você dá para quem ou tá começando no mercado, ou é um gestor e
Para uma mulher que está começando Pra no uma mercado, mulher, isso. que tal? Para uma mulher que está começando no mercado ou que está enfrentando os desafios que você passou e conseguiu superar, sabemos, né, que tem que ter mais força, então que conselho você dá? Eu acho que é só vai. Né? Então, assim, competência não tem gênero, eu sempre falo isso. Então, se você estuda, se você se prepara, né? Por isso que eu brinquei com vocês que eu sou nerd. Ao longo da minha vida, eu sempre fui fazendo... Chega no final do ano, faço um checklist. Isso aqui que eu vou estudar esse ano, isso aqui que eu vou dar palestra, não sei o quê. E vou ticando. Eu não cubro nem 60%, mas estou ali na minha meta, não precisa ser perfeito. Mas eu acho que você olhar para o que você quer... Assim, eu desmontava o computador e falava, eu quero sentar na cadeira do CIO. E às vezes você senta com uma pessoa hoje e vai fazer um plano de carreira com ela, não sabe o que ela quer. Não vai andar, você não sabe para que lado que você vai. Então eu acho que é você ter essa meta muito clara e você ir trabalhando de maneira incremental. Com a consciência de que você não vai ter só dia bom, viu? Tem dia que é bem ruim, inclusive. Eu falo que é só na balança que tem que ter mais dias bons do que ruins. O resto só vai. Acredita em você, competência não tem gênero, isso vale para os dois. Para as meninas, mais ainda, porque realmente a gente tem que olhar para frente e com força. Perfeito. Muito bom. Cláudia, Demais. Adorei essa conversa. De verdade, a gente poderia ficar aqui Se deixar, fala a noite inteira. perguntando, aprofunda mais esse ponto, que eu tô só fazendo minhas anotações, aprendendo muito aqui com você. Obrigada pelo seu tempo, pela Obrigada sua pelo convite, mais uma disponibilidade. vez. Conta pra gente depois onde vai ter o livro e palestras, porque eu quero continuar te acompanhando e aprendendo contigo. Pode Obrigada deixar. pela participação aqui no Layer Talk. Obrigada pelo espaço. Obrigado, Cláudio. E dá pra ter parte 2 dessa conversa. Dá, Dá total. pra ter parte 2. Pede aqui nos comentários se você também quiser uma parte 2 dessa conversa. Pede gente que daí eu exerço mais Aí um a pouco o gente manda um jornalismo. print pra Cláudia, olha. Traz o livro que vai estar Traga o publicado livro, já. Verdade. Mas é isso. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado pra você que assistiu a gente até agora. Se você quiser ver mais episódios do Layer Talks, tá aqui na playlist. A gente tá na nossa 3ª temporada, mas tem outras temporadas. A gente tem outros programas, Layer Lab, as nossas lives semanais, outros vídeos. E a Layer tá em todos os lugares que vocês imaginarem, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook. Você pode acessar o nosso site para ver cases, nossas soluções, nossos serviços, enfim. Estamos em todos os lugares e tenho certeza que em cada um desses lugares você vai conseguir encontrar insights que vão te ajudar a transformar o seu negócio e fazer você se desenvolver cada vez mais. E é isso, a gente se vê no próximo episódio, ou no próximo conteúdo, ou em algum conteúdo gravado que eu e a Sam estamos por aí. E até a próxima. Tchau, tchau.